Muito boa noite, minhas caras alunas e meus caros alunos. Estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina de vibrações do terceiro quadrimestre suplementar de 2021. Hoje nós vamos estar falando sobre modelos com vários graus de liberdade. Hoje nós estamos iniciando a segunda parte do nosso curso, onde nós vamos falar sobre modelos que têm mais de um grau de liberdade, que são vários graus de liberdade. Observe que até na última aula, que foi da primeira parte do curso, antes da prova, nós estávamos falando de modelinhos com apenas um grau de liberdade. Então, só tinha uma variável de estado que estava lá descrevendo o comportamento da estrutura. Agora não, agora nós já vamos começar a falar de problemas onde eu tenho mais de uma variável de estado para descrever a questão, né, do movimento da minha estrutura. Então, essa é a semana 9 do nosso curso, mas é a nossa quinta aula teórica, e nós vamos falar hoje sobre mecânica lagrangiana e modelo com vários graus de liberdade. Essa é a disciplina de vibrações do quadrimestre suplementar de 2021, terceiro quadrimestre. Eu sou o professor Marcelo Araújo da Silva, meu e-mail é marcelo.araújo@ufabc.edu.br e essa é a nossa querida Universidade Federal do ABC. Vamos em frente. Então, nós vamos trabalhar aqui com mecânica lagrangiana. Como é que é a questão de modelos com vários graus de liberdade primeiro? Então, vamos imaginar aqui que nós tenhamos duas massinhas, uma massa M1 e uma massa M2. A massa M1, a posição dela é dada por essa variável aqui chamada U1. E também tem atuando nela, deixa eu pegar uma canetinha aqui. E também tem atuando nela essa força P1. Então, a massa M1 está submetida a essa força externa P1 e a posição dela é descrita por essa variável de estado ou deslocamento U1. Observe que ela está amarrada a uma mola U1 aqui desse lado e um amortecimento C1 também aqui do lado esquerdo. Do lado direito, observe que também tem aqui uma mola K2 e um amortecimento C2. Temos aí mais adiante também uma outra massa M2, cuja posição é dada pelo vetor deslocamento U2, pela componente U2 do vetor deslocamento, e também tem uma força aplicada nela P2. Observe que se eu deixar essa massa U1 parada e movimentar a U2, o deslocamento da U2 vai gerar uma força elástica aqui nessa mola K2 e vai gerar também a velocidade, o ponto 2 no caso, vai gerar uma força de amortecimento aqui nesse amortecedor 2. Se eu deixar essa massa M2 parada e deslocar essa massa M1, observe que a mola K2 e a mola K1 passam a exercer forças elásticas sobre a massa M1. Então, o sistema agora ele é um pouco mais complexo. Ele não é simplesmente um sistema massa-mola. Ele é um sistema com várias massas e várias molas, e vários amortecedores, e várias forças, e vários graus de liberdade. Mas nós vamos organizar isso de forma tal que a gente consiga desenvolver um raciocínio bem estruturado, baseado agora em energia. O que é mecânica lagrangiana? Mecânica lagrangiana, nós vamos trabalhar com troca de energia. Vocês já sabem lá dos fenômenos mecânicos que nós temos alguns tipos de energia que a gente consegue considerar. Tem energia cinética, temos energia de deformação, que a gente trabalha aqui, temos energia potencial, temos lá também, se for extrapolar, nós temos energia térmica, temos outros tipos de energia, onde a gente poderia estar adicionando essas energias no nosso sistema, fazendo um balanço de energia, para que a gente possa, com isso, fazendo essa análise de energias, definir as equações do movimento da nossa estrutura. Se nós formos analisar a soma da energia, lembra lá do problema do pêndulo, lá no segundo grau? A soma da energia total, que era a cinética, mais a potencial, era uma constante. Então, se nós temos que a soma das energias aí é uma constante, se nós derivarmos essa constante, o que nós vamos obter? Um valor nulo. Né? Se eu derivo uma constante, derivada de uma constante é igual a zero. Bem, aí você vê que a gente pode começar a ir traçando um raciocínio em termos de energia para a gente poder descrever o nosso sistema. Vamos dar mais um passo adiante. Vamos pegar agora uma estrutura de um pórtico. Então, imagine que nós temos aqui na tela um pórtico com o andar aqui é 3 metros, então tem 9 metros de altura total. Lá no topo, nós temos essa barra horizontal, que ela é infinitamente rígida, ela não é flexível. Observe que ela vai se deslocar aqui de forma infinitamente rígida, flexionalmente, ela não vai se curvar
para sofrer flexão, então uma barra rígida. Então, essa barra rígida aqui, ela pesa 40 toneladas, a de baixo 60 e a outra 80 toneladas. A rigidez aqui, se a gente olhar do lado esquerdo, a mola lá em cima é K, aqui embaixo a coluna deu uma engordadinha, ficou 1,5K, aqui engordou mais um pouquinho, ficou 2K, que é a rigidez, que é a mola que está segurando os graus de liberdade. Quais são os meus graus de liberdade? O deslocamento lá do topo é o 1, o deslocamento do segundo andar é o 2, o deslocamento aqui embaixo é o 3. E nós vamos trabalhar também aqui com deslocamento de base. Imagine que essa estrutura ela está presa num outro sistema. Quando o outro sistema balançar, que é essa aqui, ó, deslocamento de base, todo esse sistema aqui vai balançar. Se o meu deslocamento de referência, meu sistema de referência aqui é X, vamos dar mais um pulo para frente aqui, vamos ver. Ó, a estrutura se deslocando. Obrigado aí, Jean, por mais essa animação, pelos slides aí, pelo apoio. Muito bacana. Bem, vou voltar mais um pouco. Vamos tecer um raciocínio. Se o meu sistema de referência aqui é X, a posição desse nó de cima aqui, ó, em relação a X, vai ser o deslocamento da base mais o deslocamento 1. A posição desse nó 2 aqui, dado por esse grau de liberdade 2, vai ser o deslocamento da base mais o 2. E assim por diante. O deslocamento aqui nesse ponto vale o deslocamento da base mais o 3. Então, posto isso, mostrando aí o deslocamentozinho da nossa estrutura, a animação, vamos fazer algumas contas agora. Primeiro, a seção transversal, ela é quadrada de 26,3 centímetros por 26,3 centímetros. Fizemos essa conta aí para dar uns números mais bonitinhos lá na frente. O módulo de elasticidade do material é 27 gigapascal, e como eu falei, a rigidez lá em cima, primeiro pórtico lá de cima é K1, e dos demais pórticos ela vai engrossando, então fica 1,5 K1, e embaixo fica 2K1. Então aqui, ó, nós temos aqui a geometria da seção transversal. Observe que nós temos toda a geometria da estrutura já, porque cada andar lá tinha 3 metros, então o comprimento de cada coluna é 3 metros. Voltando um pouquinho, cada andar aqui tem 3 metros, então a gente já sabe o comprimento da coluna. A seção transversal aqui é quadrado, 26,3 por 26,3, e nós temos a propriedade mecânica que nos interessa, que é esse 27 gigapascal. Bem, vamos avançar mais um pouco. Como é que é a equação do movimento agora, quando nós estamos falando de vários graus de liberdade? Nós temos agora, em vez de ter simplesmente uma massa, eu tenho uma matriz de massa, uma matriz quadrada de massa. Em vez de ter um amortecimento, eu tenho uma matriz de amortecimento, eu tenho uma matriz de rigidez. E tem quais vetores? Eu tenho o vetor deslocamento, o vetor velocidade, o vetor aceleração e o vetor força externa. Ok? Aquele ajustezinho que a gente tinha falado lá, em relação ao eixo dos X, então a posição do primeiro ponto lá em cima vale o 1 mais o B, que é a X1. A velocidade dele, então, é a derivada disso daqui. Então, a velocidade dele, que tem o pontinho em cima, vai ser a velocidade do ponto mais a velocidade da base, e assim por diante. Nós vamos fazendo essa conta para todos os pontos, para todos os graus de liberdade, e a gente vai montando a nossa equação. Aqui em cima, deslocamento, e aqui velocidade. Observe, deslocamento tem a ver com energia elástica. Velocidade tem a ver com energia cinética. E o amortecimento? E o amortecimento nós vamos ver como é que nós vamos fazer daqui a pouco. Beleza? Então, vamos dar um passo. Nós vamos usar aqui as equações de Euler-Lagrange, que é a mecânica lagrangiana. Como é que nós montamos essa equação? Primeiro, nós criamos a função lagrangiana, que ela vale a energia cinética menos a energia potencial total. A energia potencial total vale a energia de deformação, que é a energia das molas, menos a energia potencial, menos a energia o trabalho das forças conservativas, perdão. Então, esse WC é o trabalho das forças conservativas. Então, nós temos aqui dentro energia cinética, energia de deformação e trabalho das forças conservativas. Nós podemos aplicar as equações de Euler-Lagrange. Como é que ela é? Derivada do lagrangiano em relação à velocidade, derivada em relação ao tempo, vai dar esse primeiro termo. Menos a derivada do lagrangiano em relação ao deslocamento, é igual às forças não conservativas que estão aqui fora. Ou forças dissipativas também pode ser. Forças não conservativas, vamos falar assim. Forças não derivadas de potencial. Bem, como é que é isso? Para cada grau de liberdade, ó, chamado R, tá vendo? Para cada grau de liberdade, nós vamos calcular essas derivadas e vamos montar as nossas equações do movimento.
Lembre-se, L, que é a função lagrangiana, tem dentro dela energia cinética, energia de deformação e o trabalho das forças conservativas. Ok? Então, isso daqui é um método de energia que a gente usa muito isso daqui em elementos finitos, em problemas de vibrações, e etc. É muito... Vocês vão ver que para a gente criar, às vezes tem um problema que é muito complexo e a gente vai descrevendo ele através da sua energia cinética, das suas energias potenciais, energia de deformação, e com isso, usando as equações de Lagrange, a gente consegue montar aí de uma forma bem objetiva o nosso sistema de equação. Então, agora nós vamos ter um vetor de deslocamento. Então, está aqui, ó, o 1, o 2, o n, um vetor de velocidades e um vetor de acelerações. O vetor força externa também está mostrado aqui, agora organizado ao longo de um vetor coluna. E a matriz de rigidez é uma matriz quadrada agora, tem n linhas por n colunas, está aqui, n linhas por n colunas. E a matriz, as forças elásticas, continua sendo, então, a matriz de rigidez vezes o vetor de deslocamento. Essas são as forças elásticas. A matriz de amortecimento também, ela é quadrada, n por n, e a matriz de massa também é n por n. Como é que nós vamos montar a energia cinética? Primeiro, vamos voltar mais um pouquinho e ver as massas. Lembra que a gente tinha lá em cima? Vamos voltar mais um pouquinho. Aqui, quais eram as massas? 40, 60 e 80. Quais são as velocidades? X é o ponto B mais o ponto 1. Então, vamos voltar lá na frente. Vou lá para frente, né? Então, tá aqui, ó. Então, lá em cima a massa era 40, o deslocamento total, ou a velocidade total do primeiro nó lá em cima, era x1 e a velocidade x.1. Então, o meio de mv ao quadrado, energia cinética. Então, a massa lá em cima era 40, depois no segundo andar a massa era 60, e lá embaixo a massa é 80. Deslocamento x1, x2, x3 de cada um dos nós, e velocidade x.1, x.2, x.3. Aceleração x2.1, x2.2, x2.3. Bem, substituindo aqui, ó, nessa equação, o U de cada grau de liberdade e o deslocamento da base, lembre que x1 é o 1 mais o B, x2 é o 2 mais o B, x3 é o 3 mais o B. Substituindo aqui, desenvolvendo, ó, a energia cinética fica, então, colocada dessa forma aqui. Vamos calcular agora a energia de deformação. Se nós olharmos embaixo, primeiro deslocamento, o deslocamento mais baixo lá, que é o 3, voltar. Se nós olharmos aqui, a energia elástica gerada pelo deslocamento 3, observe, daqui para cima ela está relativamente livre. Ó. Então, o que a gente vai ter? Que o deslocamento, o 3, ele vai acionar apenas essa mola aqui. Quando eu acionar o deslocamento o 2 menos o 3, ele vai acionar essa mola aqui. Quando eu fizer o deslocamento 1 menos o 2, ele vai acionar essa mola aqui. Então, o 3 ele entra sozinho. Depois tem que entrar o 2 menos o 3 e depois o 1 menos o 2 para acionar essas molas, que é K, 1,5K e 2K. Ok? Aí agora, ó, o 3 entra sozinho, que é a massa lá de baixo, que é a mola lá de baixo, desculpa, que é 2 vezes o K1. Depois eu tenho que entrar com o 2 menos o 3 para acionar a segunda mola, que vale 1,5 K1, tá aqui. E depois lá em cima eu tenho que entrar com o 1 menos o 2, tudo isso elevado ao quadrado, que é energia elástica, né, energia de deformação, vezes a própria mola lá de cima, que é K1. Então aqui nós temos agora a fórmula da energia de deformação. Reorganizando ela aqui, abrindo os parênteses aqui e tal, ela vai ficar com essa cara aqui, 1/2 de K1, 1 ao quadrado, etc. A rigidez de uma coluna, vamos voltar de novo lá no nosso exemplinho. Voltando aqui. A rigidez de uma coluna, quando acontece, ó, observe, isso aqui é infinitamente rígido, a tangente aqui ela é vertical, tá vendo? Ó? Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Se vocês olharem aqui, ó, a tangente é vertical aqui e a tangente é vertical aqui. Por quê? Essa barra não se deforma flexionalmente. Ela não vai sofrer flexão, ela é infinitamente rígida. Então, quando a gente tem esse tipo de coluna, está engastada em cima e engastada embaixo, a nossa rigidez é dada por 12EI sobre L ao cubo. Só que se vocês forem ver a descrição desse problema, que está lá na nossa apostila, depois eu vou lá no site e vou mostrar, que é o nosso capítulo 3, que está lá no site,
vocês vão observar que está descrito lá que são 4 colunas. Então, aquela barra de cima e as outras, todas as barras estão apoiadas sobre 4 colunas, não somente duas. Tem aquelas duas que nós estamos enxergando, mas tem mais duas atrás que nós não estamos enxergando. Então, nós temos 4 colunas vezes 12 aí sobre L ao cubo, que é a rigidez da parte lá superior. Depois, a segunda rigidez é 1,5 de K1, e a rigidez lá de baixo é 2 vezes a rigidez de K1. Por que nós estamos falando isso? Porque, normalmente, as estruturas elas vão ficando mais rígidas quando nós vamos chegando perto da base. Observe a asa de uma aeronave. Lá na ponta ela é fininha, tem uma rigidez baixa, ela é bem flexível. À medida que vai chegando na raiz da asa, cada vez a rigidez é maior. Então, é isso que nós estamos simulando. Lá em cima é K1, no meio já é 1,5 de K1, e lá embaixo, na raiz, seria 2 vezes K1. Substituindo aí os valores numéricos de K1 e calculando agora como é que são as forças de inércia. Observe que as forças de inércia é dada por esse primeiro termo aqui da equação de Euler-Lagrange. Então, primeiro eu derivo em relação à velocidade e depois eu derivo em relação ao tempo. Vamos lá para frente. Primeiro eu vou derivar em relação à velocidade aqui e depois eu derivo em relação ao tempo. Fazendo isso, a gente já vai obter que as forças de inércia do grau de liberdade 1, lá em cima, vale 40 o 2 pontos 1 mais o 2 pontos B. No segundo grau de liberdade, 60, mesma coisa, aceleração do nó 2. 80, mesma coisa, aceleração do nó 3. Então, aqui são as massas, 40, 60 e 80, vezes as respectivas acelerações. Observe que nós temos a aceleração da base, por isso que está aparecendo isso daqui. É como se a asa da aeronave tivesse engastada na fuselagem e a fuselagem dá um solavanco na asa. Então, quando a fuselagem se mexer, por exemplo, no pouso a fuselagem sofre o impacto e esse impacto vai para a asa. É o contrário de quando está em cruzeiro lá em cima, né? Quando a asa ela sofre vibrações e acaba também aplicando vibrações na fuselagem. As forças restauradoras agora. A derivada é em relação ao deslocamento. Vamos voltar mais um pouquinho. Aqui. Agora, nós vamos derivar em relação ao deslocamento, a função de Lagrange. A energia cinética depende da velocidade, então ela vai embora. Esse V, ó, tem uma parte dele que é energia de deformação e a outra parte que é forças conservativas. Então, esse aqui vai embora, vai ficar só a derivada de U em relação ao grau de liberdade de deslocamento. Então, tá aqui, mais um pouquinho. Forças restauradoras é a derivada da energia de deformação em relação ao deslocamento 1, vai dar a equação das forças elásticas. A derivada em relação ao 2, equação das forças elásticas, derivada em relação ao 3, a equação das forças elásticas. Então, nós temos agora as forças de inércia e as forças elásticas. Então, está aqui a minha matriz de massa, ela é diagonal, 40, 60, 80, e a minha matriz de rigidez, ela é cheia, ela é o que a gente chama de consistente. No caso, ela é bandada, porque ela tem zero aqui, né? E daqui para cima é tudo zero. Mas ela é bandada, então. Mas observe que ela agora é uma matriz quadrada de 3 por 3. A matriz de massa também é uma matriz quadrada de 3 por 3. O vetor força, se vocês lembrarem da primeira aula, quando nós estávamos falando, se vocês olharem o capítulo 2, que está lá no site também, vocês vão ver que a força externa, quando eu tenho a excitação da base, nada mais é do que as massas vezes a aceleração da base. E ela entra com sinal negativo, porque ela está sempre a força de inércia, ou essa força, como se ela estivesse sempre se opondo ao deslocamento da estrutura. A aceleração da estrutura, no caso, a aceleração da base. E o que faz sentido. Então, 40 é a massa lá do topo, 60 a massa intermediária e 80 a massa lá de baixo, vezes a aceleração da base. Modelo com vários graus de liberdade. Vamos aplicar na base nossa agora essa aceleração. Eu criei essa função, que é uma soma de senos. O primeiro harmônico tem a frequência, que é a primeira frequência de vibração natural da estrutura. O segundo harmônico é o dobro, depois 4 vezes, depois 8 vezes, depois 16 vezes. Só não botei fase aqui, defasagem. Se botasse, ficava mais bonito. Mas está aqui a cara da aceleração da base, simulando uma vibração meio que doidona aí, pode ser um sismo, pode ser
uma própria máquina vibrando, etc. Bem, aqui nós poderíamos colocar um impacto também, nada impede. Como eu falei, quando a aeronave está pousando, ela vai provocar um impacto na asa, a gente pode botar uma força de impacto aqui. Nós conhecemos vários tipos de impacto. Inclusive, na prova, caiu o impacto triangular. E muitos de vocês aí, pelo menos até agora, quando eu corrigi, entendeu o que significa o impacto. Bem, essa é a nossa aceleração de base. Como é que a gente calcula a matriz de amortecimento? Observe que nós já temos a matriz de massa, temos a matriz de rigidez. Para calcular a matriz de amortecimento, existe o que chama de matriz de amortecimento de Rayleigh. Ela é uma combinação da matriz de massa e da matriz de rigidez. Depois, lá na frente, nós vamos explicar como é que foi calculado isso daqui. Matriz de massa e matriz de rigidez. Então, a gente faz uma combinação linear da matriz de massa e matriz de rigidez e calcula a nossa matriz de amortecimento. Então, está aqui a nossa matriz de amortecimento. Opa, então, agora nós temos tudo que a gente precisa. Nós temos a matriz de massa, nós temos a matriz de amortecimento, que está dada aqui, temos a matriz de rigidez e temos também a aceleração da base, que vai gerar essa força P aqui. Então, agora a gente consegue resolver o nosso problema. Então, a gente resolveu usando o método das diferenças finitas, está aqui, o método das diferenças finitas, já está lá no site também, o método das diferenças finitas, em MATLAB, para vários graus de liberdade. Quem não tem o MATLAB, pode usar o... como é que chama lá? Tem na internet os compiladores que processam. Você entra no site lá e ele já faz o processamento do código em MATLAB. Como é que é mesmo o nome hoje, Jean? Você está por aí? Octave, não é? Isso, Octave, isso mesmo. Então, Octave é um dos que faz isso, certo? Bem, então não precisa ter o MATLAB, pode usar qualquer outra ferramenta que vai processar, que vai rodar aquele código lá. Bem, então aqui resolvendo o sistema, a gente observa em azulzinho é o deslocamento lá do topo, tá aqui, ó, ele começa com um valor igual a zero, e aí à medida que a aceleração vai aumentando, ele vem e entra aqui no steady state, que é o estacionário. O nó 2 acompanha ele, agora como ele está mais embaixo, a amplitude dele é menor, tá aqui também. E o nó 3, que está lá mais embaixo também, ele acompanha, está todo mundo em fase, e está acompanhando aqui os deslocamentos lá do topo. Vamos voltar lá atrás, para a gente ver aquela animaçãozinha. Opa, aqui, ó. Então está aqui o deslocamento do topo, que a gente viu o gráfico lá. O deslocamento intermediário é um pouquinho menor, e o deslocamento lá de baixo é menor ainda. Mas está todo mundo oscilando nesse primeiro modo de vibração. Observe que esse é o primeiro modo de vibração. Depois nós vamos explicar também melhor o que é modo. O modo é como a estrutura vibra. Eu já falei sobre isso aqui ao longo do curso, mas modo de vibração, o próprio nome já diz. É a maneira como a estrutura vibra, é o modo como ela vibra. Ela pode ter várias combinações de deslocamento. Aqui é o primeiro modo de vibração. Por quê? Observe que quando a gente criou a força externa, vamos aqui, a aceleração da base, a gente usou a primeira frequência de vibração natural. Observe, ó, a frequência que está excitando aqui é a primeira frequência de vibração natural. E a primeira frequência de vibração natural, ela excita, ela tem a ver com o primeiro modo de vibração. Então, primeira frequência, primeiro modo. Segunda frequência, segundo modo. Terceira frequência, que no caso tem 3 frequências agora, terceiro modo. Então, tá aqui os gráficos que a gente fez usando diferenças finitas, que já está lá no site o código. Tá, agora vamos imaginar que nós temos um sistema livre não amortecido. Então, eu não tenho força externa, ele está livre, e não tenho amortecimento. Como é que a gente resolve isso? E para que serve isso? Por que a gente precisa do sistema livre não amortecido? Lembra lá da primeira aula? O que a gente calculava com esse sistema, quando a gente só tinha um grau de liberdade? Calculava a frequência de vibração, que era o ômega, calculava a frequência natural de vibração, a frequência fundamental. O ômega dividido por 2π era a frequência cíclica em hertz, e o inverso da frequência cíclica em hertz era o período de vibração da minha estrutura. Aqui nós vamos fazer o mesmo raciocínio, só que agora nós temos vários graus de liberdade. Então nós temos matrizes e vetores envolvidos. Então matriz de massa vezes aceleração, mais matriz de rigidez vezes deslocamento é igual a um vetor nulo aqui. Vamos supor a solução semelhante ao que nós fizemos lá, só que agora a amplitude aqui do cosseno, ele é o que a gente chama de um modo de vibração. É um vetor aqui que nós não conhecemos ainda.
mas nós vamos conhecer. Então, eu vou supor que a minha estrutura, quem já fez ODO aí, EDO, perdão, equações diferenciais ordinárias, sabe muito bem dessas técnicas de solução de equações diferenciais ordinárias ou de sistemas de equações diferenciais ordinárias. Então, nós vamos supor aqui que nós temos um oscilador harmônico, que tem uma defasagem também aqui e tem uma certa amplitude, e nós vamos substituindo nessa equação, derivando duas vezes, jogando ali e jogando aqui, vamos ver que cara que dá isso. Bem, quando a gente faz isso, o cosseno some. Ó, quando eu derivo o cosseno uma vez, eu acho seno. Quando eu derivo uma segunda vez, eu acho cosseno de novo. Então, o cosseno vai aparecer aqui e vai aparecer aqui. Então, o cosseno some. Corta cosseno. Vai ficar só esse U. E esse ômega, quando eu derivar duas vezes, ele vem para fora, fica ômega ao quadrado. Podem ver, ó. K menos ômega ao quadrado N é igual ao vetor de deslocamento que eu estou chamando aqui de U-chapéu. Esse vetor de deslocamento U-chapéu, na verdade, é o modo de vibração que nós vamos ver. Ó, observe que esse sistema é um sistema homogêneo. Aqui, ó, fora esse vetor, aqui vai dar uma matriz, ó, observe, aqui vai dar uma matriz, aqui vai dar um vetor, e aqui nós temos outro vetor. Então, esse é um sistema linear de equações. Uma matriz vezes um vetor vai dar um sistema linear de equações do lado de cá, e ele é homogêneo porque ele é nulo. Quando o meu sistema é nulo, o que tem que acontecer com a matriz? O determinante dela tem que ser nulo para que a gente tenha soluções não triviais. Uma solução é colocar U igual a zero. Se eu coloco U igual a zero aqui, vai zerar a solução. Mas não me interessa a estrutura parada. Eu quero ver a estrutura, eu quero ver o circo pegar fogo, eu quero ver a estrutura dançando lá. Quero ver ela vibrando. Então, fazendo determinante igual a zero, ó, a matriz de rigidez eu conheço, a matriz de massa eu conheço. O que eu não conheço é isso que está aqui dentro, que é a frequência de vibração da minha estrutura, ou as frequências naturais de vibração da minha estrutura. Como esse sistema é 3 por 3, essa matriz, eu vou obter uma equação de terceiro grau e, consequentemente, eu vou ter 3 frequências. Então, fazendo de novo o determinante, substituindo os valores de K e de M, que é a matriz de massa e da matriz de rigidez, e agora a gente vai substituir por um lambda aqui, que ele vale, para facilitar as contas, ele vale 19.200, desculpa, o lambda vale ômega ao quadrado dividido por 19.200. Então, substituindo o ômega ao quadrado por 19.200 lambda, então a gente tem essa cara agora aqui. Observe que aqui dentro ficou melhor os números. Não estão os números muito malucão. Esse 19.200 vai embora também, vai ficar só o determinante do que está aqui dentro igual a zero. Aqui está a equação de terceiro grau. Resolvendo essa equação de terceiro grau, nós vamos achar 3 valores para a lambda. Aí pegando o lambda, multiplicando ele por 19.200 e tirando a raiz quadrada dele, eu tenho os ômegas aqui. Observe que o ômega vale o lambda vezes 19.200, raiz quadrada disso. Então eu tiro aqui, ó, minhas frequências naturais de vibração da minha estrutura. Então nós temos a primeira frequência de vibração natural é 11, depois 25, depois 36. Então o que mudou em relação à primeira parte do curso? Aqui eu vou ter um número de frequências que é o mesmo número de graus de liberdade. Lá eu só tinha um grau de liberdade, então eu só tinha uma frequência de vibração natural. Agora aqui não, aqui nós temos 3 graus de liberdade nesse exemplo. Então nós temos 3 frequências de vibração natural. Como é que eu acho agora os autovetores? Esse ômega ao quadrado são os autovalores do meu sistema. E como é que eu acho os autovetores? Como é que eu acho meus modos? Esse sistema, nós já impusemos que esse determinante aqui seja igual a zero. Então, esse sistema, ele já é um sistema também que o determinante da matriz é nulo. Quando o determinante é nulo, eu tenho infinitas soluções. Então, como é que eu faço? Eu substituo um valor de ômega aqui. Então, por exemplo, ômega é igual a 11,19. Então, vai ficar aqui 11,19 ao quadrado. Substituo o K, substituo o M. E aqui tem uma incógnita que eu não conheço. Só que o determinante disso aqui já é igual a zero. Então, ele tem infinitas soluções. Se ele tem infinitas soluções, eu adoto um em cima do primeiro valor e calculo os outros dois. E faço isso também para a segunda frequência. Aqui, adoto um em cima e aí acho as outras duas incógnitas. E aqui também adoto um em cima e acho as outras incógnitas. Quais são os modos de vibração? Ó, o primeiro modo, que a gente já viu ele vibrando lá atrás, na animação. Vamos voltar de novo lá, aquela animaçãozinha bonita. Então tá aí, ó. Sisteminha vibrando no primeiro modo. Vamos lá para frente.
Então tá aqui, ó, primeiro modo, segundo modo e terceiro modo. Quando a gente acopla todos os modos numa única matriz, a gente fica aqui com a matriz modal, que a gente chama. Matriz modal, certo? E aí tem algumas propriedades. Bem, mas primeiro vamos visualizar os modos. Aqui, ó, primeiro, um lá em cima, vai diminuindo, diminuindo. Esse é o primeiro modo que a gente viu lá, ele vibrar. A frequência dele é 11,19 radianos por segundo. Frequência natural de vibração. O segundo modo, ele vale 1 ali, ele já vem para cá. Observe, o primeiro modo, ele não corta nenhuma vez o eixo vertical. O segundo modo, ele já corta uma vez o eixo vertical. E o terceiro modo, ele já corta 2 vezes o eixo vertical. Então tá aqui, ó. Primeiro modo, segundo modo, terceiro modo. Frequência do primeiro modo, 11. Frequência do segundo modo, aproximadamente 26. Frequência do terceiro modo, aproximadamente 36. Frequência de vibração natural da minha estrutura. Ou frequência natural de vibração da minha estrutura. Tem algumas propriedades. Se eu pego o modo e multiplico a matriz de rigidez, se eu estou lidando com 2 modos diferentes, esse produto vai dar 0. Observe. K vezes esse vetor vai dar um vetor. Vetor transposto vezes vetor vai dar um número. Certo? Então, isso aqui é um escalar. Se eu estou lidando com 2 modos diferentes, vai dar 0. Se eu estou lidando com 2 modos que é igual, vai diagonalizar a minha matriz. Vai ficar um KR aqui. E com a massa é a mesma coisa. Se eu estou lidando com 2 modos diferentes, vai dar 0. E se eu estou lidando com modos que são iguais, vai dar MR. Agora, observe que quando eu fizer o R igual a 1, aqui, eu vou ter o K1. Quando eu fizer o R igual a 1 aqui também, eu vou ter o M1. K sobre M, raiz de K sobre M é o quê? É a minha frequência. Tem que bater. É aquela que eu achei lá atrás, ó, essa daqui que eu achei lá atrás, fazendo todo aquele determinante, etc e tal, para achar os modos, tem que bater com raiz de K sobre M daqui. Se não bater, tem alguma coisa errada. Aqui, ó, tá escrito, ó, ômega é raiz de K sobre M. Se eu estou com ômega 1, raiz de K1 sobre M1. Com ômega 2 e assim por diante. Então tá aqui a matriz. Agora eu diagonalizo a minha matriz, o meu sistema. Então eu fico com a matriz de massa diagonalizada. Ela já era diagonal, mas agora ela vai ficar diagonalizada, ponderada aqui pela matriz modais. Faço o mesmo raciocínio agora com a matriz de rigidez. Observe que quando o I é igual ao J, ou o R é igual a S, eu estou exatamente na diagonal. Quando os dois índices são iguais, eu estou na diagonal. Quando os índices são diferentes, eu estou fora da diagonal. Quando eu estou na diagonal, eu tenho um número. Quando eu estou fora da diagonal, eu tenho um número 0. Certo? Então, também diagonalizei a minha matriz de rigidez. Agora, observe, nós estávamos falando de sistema livre amortecido, certo? Sistema livre amortecido. Observe agora que, se eu diagonalizei a minha massa e diagonalizei a minha rigidez, se eu calculo o amortecimento igual a combinação de massa com a rigidez, a matriz de amortecimento já vai dar diagonal. Observe que esse raciocínio era vibrações livres não amortecidas. Esse raciocínio aqui que nós estávamos tecendo. Lá atrás, ó. Esse aqui. Falta mais um pouquinho. Aqui, ó. Vibrações livres não amortecidas. Não tem amortecimento aqui. Mas, pelo processo de diagonalização, de achar os altos valores, etc e tal, fazendo aquele esquema todo, a gente consegue diagonalizar. Se eu diagonalizo o M e K e a C, que é o amortecimento, ela é uma combinação de M e K, automaticamente eu já estou diagonalizando a matriz de amortecimento também. Por isso que o método de Rayleigh, para calcular a matriz de amortecimento, ele é muito usado, porque ele já permite a diagonalização também automaticamente da minha matriz de amortecimento. Tá, mesmo raciocínio agora, se eu pegar a matriz modal e multiplicar por um vetor y, fazendo que... Eu vou pegar o vetor u, que é o deslocamento lá de cada grau de liberdade, e vou substituir pela matriz modal vezes um vetor y. Então tá aqui, ó. Vai ficar escrito dessa forma aqui. Cada modo vezes um valor de y, somatório, vai dar o valor de u. Então eu vou fazer essa substituição também. Quando eu fizer a substituição, olha a cara que eu vou obter. Eu vou obter como se fosse uma equação de um grau de liberdade para cada grau de liberdade. Então aqui nós já conhecemos a solução. Lembra lá da primeira aula? Se essa força for harmônica, eu tenho a solução fechada. Se isso aqui for 0, também eu tenho a solução fechada. Se o amortecimento for 0, eu tenho a solução fechada. Então eu consegui diagonalizar, e tem muitos métodos. O que a gente faz? A gente calcula
A gente calcula essas equações aqui isoladas, resolve ela isolada, e depois a gente volta para o U usando essa expressão. Ó. Aqui, ó, eu vou achar o Y. Aí eu volto para o U multiplicando o φ pelo Y que eu achei ali na frente. Tá aí, ó. Então, essa também, ó. Aqui a gente obtém N equações de movimento de 1 grau de liberdade, uma para cada modo, de uma forma geral. E a força externa também é dada por esse produto aqui, do modo vezes o vetor de carga externa. Então, está aqui agora também o vetor de força também multiplicado aí pela matriz modal. De novo, aqui a taxa de amortecimento de um determinado modo é dado pela constante de amortecimento dividido pela massa vezes a frequência. É a mesma expressão que a gente já tinha da primeira parte do curso. Aqui falando um pouco mais como é que a gente calcula a matriz de Rayleigh, usando como é que a gente calcula esse A0 e esse A1, que são os fatores que combinam a matriz de massa e a matriz de amortecimento. A gente monta esse sisteminha de equações. A taxa de amortecimento eu adoto, está aqui desse lado. As frequências eu já conheço, o que eu não conheço é o A1 e o A0. Essa equação aqui é bem objetiva para deduzir ela e tal. Vocês olharem aí nas referências, vocês vão ver aí uma maneira que é bem objetiva no sentido de a gente deduzir ela. Bem, mas de qualquer forma, eu posso adotar taxas de amortecimento. Então, nesse caso, nós vamos adotar. E outra coisa, eu só posso pegar dois modos, porque eu só tenho duas incógnitas, A0 e A1. Então, aqui A0, A1, eu pego os dois modos. Eu escolhi aqui o primeiro e o terceiro modo para resolver esse exemplo. Então, nós adotamos uma taxa de amortecimento de 5% aqui, substituímos as frequências aqui, resolvendo esse sisteminha, acha A0 e A1. Está aqui, ó. Adotamos 5%, o primeiro e o terceiro modo, a taxa de amortecimento. Com isso, a gente achou o A0 e A1. Ó, 0,8570 e 0,021. Nós já conhecíamos esses números lá de trás, na hora que a gente calculou. Vamos lá, mais um pouco. Toda hora voltando, né? Mas tudo bem, ó. 0,8570 e 0,021. Como a gente calculou essa matriz de amortecimento aqui. Então, aqui no começo eu tinha adotado esses números, porque eu já tinha calculado eles lá na frente. Professor. Oi. No slide dos modos de vibração, eu fiquei com uma dúvida, porque eu não consegui entender muito bem qual que é o significado físico, se tem algum significado físico, aqueles 3 modos de vibração. Então, vamos lá. Bem, para eu excitar, você viu que quando eu vibrei a base na primeira frequência, ó, quando eu vibrei a minha base na primeira frequência, eu vou tomar um pouco aqui. Quando eu vibrei a base na primeira frequência, eu estou excitando o primeiro modo. Se eu excitar o primeiro modo, todos os deslocamentos vão estar em fase, ó. Vão estar todos para o mesmo lado. Ó. Esse aqui, quando subiu, o de baixo subiu e o outro subiu também. Então, está todo mundo indo para o mesmo lado. Esse aqui também, ó. Tá todo mundo indo para o mesmo lado, indo para o mesmo lado, indo para o mesmo lado. Quando eu estou excitando o segundo modo, eles vão vibrar de acordo com a forma do segundo modo. Então, por exemplo, para eu excitar esse primeiro modo, se eu chacoalhar isso aqui na frequência do primeiro modo, eu já excito automaticamente esse primeiro modo. Se eu chacoalhar isso daqui embaixo com a frequência do segundo modo, certamente eu já vou excitar esse segundo modo. Mas, por exemplo, se eu quero aplicar uma força, eu tenho que... Por que é mais difícil também a gente excitar os modos superiores? O primeiro modo é muito fácil de eu excitar. Eu aplico uma força para lá e para cá também aqui, ó. Eu estou excitando ele. Eu empurro ele para lá, empurro ele para cá e ele vai vibrando. Para eu excitar esse segundo modo, eu tenho que empurrar ele para a direita. Esse aqui eu tenho que empurrar para a esquerda, esse eu tenho que empurrar para a esquerda. Então eu tenho que fazer uma soma de forças ali. Eu tenho que ter 3 mãos aqui, né? Uma puxando para a direita, essa para a esquerda e essa para a esquerda. Aí eu consigo excitar esse modo. Esse outro modo, para eu excitar, eu tenho que empurrar ele para a direita, esse aqui para a esquerda e esse para a direita. Aí eu consigo excitar esse modo. Então, o modo é a maneira como a estrutura vibra. Observe que aquela primeira animação que eu fiz é exatamente esse modo, só que ele está oscilando. Uma hora ele está do lado de cá, outra hora ele está do lado de lá. Se eu estiver excitando esse modo, ele vai estar oscilando para um lado e para o outro também. Uma hora ele vai estar do lado direito, outra hora ele vai estar do lado esquerdo. Ele vai estar aqui oscilando. Ou seja, os modos de vibração são as maneiras como a estrutura vibra. Consegui melhorar alguma coisa?
Ah, tá, consegui entender. Aí, no caso, é, cada barrinha dessa o, seria cada parte da estrutura, né? Que no caso Exatamente. são 3 barras horizontais. Exatamente. Barras verticais, quer dizer, né? Ah, não, o movimento é da barrinha. Tá, tudo bem. O movimento é da barrinha horizontal, exatamente. Aquela barrinha horizontal está aqui. Ela está Sim, oscilando. Isso aqui é um gráfico, ó. tá, entendi. Isso é um gráfico, não é a barrinha horizontal. Aqui ele só está mostrando que isso aqui é como se fosse um vetorzinho, empurrando para lá, para cá e tal. Não é aquela barrinha. A barrinha está oscilando aqui, para lá e para cá. Aqui Ah, também. tá, entendi agora. Consegui entender. Obrigada, professor. Não. Bem, mas nós vamos voltar nesse assunto ainda na aula que vem. Nós vamos pegar treliça e vamos pegar viga e vamos calcular os modos. Vocês vão ver também como é que são os modos. Eu posso até abrir só para você ver daqui a pouco como é que é. Tá, agora só o resumo. Vou adiantar a aula que vem, vou fazer um resumo, vou mostrar que tem as animações lá na aula da semana que vem. Embora a gente vai dar mais um tapa nela lá para ela ficar melhor um pouco. Mas, bem, aqui é a matriz de amortecimento, como eu já havia falado, né? Agora, eu queria que vocês fossem lá no site, pegassem o capítulo 3 e estudassem ele para essa semana até a página 13. Então, o capítulo 3, que está lá no site, até a página 13, ele lida e explica com muito mais detalhe isso daqui. Então, aqui ó, nós estamos no sistema físico original e aqui nós estamos no espaço dos autovetores. Então, quando eu calculo as frequências e os modos, aí multiplico aqui por aquelas matrizes modal, eu chego nesse sistema de baixo. Então, para vocês pensarem um pouco também aí e analisarem essa questão. Atividade, automatize os exemplos apresentados em aula, pegue lá para vários graus de liberdade, tem um programinha que eu já coloquei lá, vou mostrar daqui a pouco, que é o diferenças finitas. Então, se você abrir lá o diferenças finitas, você vai ter lá, só que ele está com 2 arquivos. Um arquivo é o código e tem um arquivo separado para fazer o cálculo da força. Mas ele já é para vários graus de liberdade. Então, vocês podem abastecer ele lá com esses graus de liberdade, rodar e ver como é que ele está se comportando. Ok? Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês, então, aqui. Só para complementar um pouco essa questão da vibração. Então tá. Quem perguntou, por favor, fala o nome, que eu não consigo ler aqui no. Carolina. Ô, Carolina, então, a estrutura vibrando no primeiro modo, é uma treliça. Deixa eu voltar mais um pouco, ó. Essa treliça, de 1, 2, 3, 4, 5 barras. Nós estamos analisando o grau de liberdade desse nó horizontal e o grau de liberdade desse nó aqui na horizontal. Esse apoio é fixo, não tem deslocamento nenhum. Esse aqui também não. Esse aqui também não tem, esse aqui também não tem. Esse apoio aqui, ele permite deslocar na horizontal, mas não permite deslocar na vertical. Esse outro apoio permite deslocar na horizontal e não permite deslocar na vertical. Então, estamos aqui com um problema com 2 graus de liberdade. Vamos para frente para ver como é que são os modos. Na aula que vem nós vamos falar disso. Ó, ela vibrando no primeiro modo. Vamos para o segundo modo. Ó, o segundo modo de vibração dela. Ó, ela vibrando no segundo modo. Para eu excitar o primeiro modo, basta eu empurrar essa barra para a esquerda e para a direita. Ó. Se eu empurrar essa barra para a esquerda e para a direita, eu estou excitando o primeiro modo. Então, eu posso escolher um dos nós e empurrar para a esquerda e para a direita que eu consigo excitar esse primeiro modo. Para eu excitar esse segundo modo, ó, eu tenho que puxar concomitantemente esse nó para a esquerda e aquele ali para a direita. Quando eu puxar esse nó para dentro, aquele ali também tem que puxar para dentro. Ó, ela vibrando no segundo modo. Só que para eu vibrar no modo, eu tenho que excitar o modo. Qual modo é mais fácil excitar? O modo 1 ou o modo 2? Aqui eu tenho que ficar puxando para dentro e para fora. O 1 não, eu só vou para um lado e para o outro. Ó, mais fácil de eu excitar. Então, para a estrutura vibrar num determinado modo, ela tem que ser excitada também naquele modo. Vamos ver um outro exemplo que tem aqui que a gente vai falar na aula que vem. Essa viga. Ó. Então, tem uma viga engastada nesse lado, engastada nesse outro lado, tem uma massa aqui.
Aí ele fala a teoria de elementos de viga aqui e tal, que é o assunto da aula que vem. Mas quais são os graus de liberdade que sobrou? Aqui está fixo, não pode deslocar nem girar. Do lado de cá também, está fixo, não pode deslocar nem girar. Quais são os graus de liberdade que sofreu? Para cima e para baixo aqui, e uma rotação em torno desse nó. Então, os dois graus de liberdade, deslocamento vertical e rotação em torno do eixo que está saindo da tela. Aí eu consigo descrever, no caso de viga, o comportamento desse nó. Aí fez todo o cálculo aqui, depois nós vamos falar disso semana que vem, mas ó, aqui, ó, o primeiro modo de vibração. Quando esse nó sobe, ele dá uma giradinha ali, porque a viga ela é assimétrica. Além dela ser mais parrudona do lado de cá, ela também é mais curta do lado de cá do que do lado de cá. Então, quando eu subir esse nó aqui, no primeiro modo, ele vai dar uma giradinha ali. Olha lá, ó, ele vibrando no primeiro modo. Mas você observe que o deslocamento predominante dele é o deslocamento vertical. Então, se eu vier e começar a excitar verticalmente esse nó, eu consigo excitar esse modo. Vamos ver o segundo modo? Ó, já é um modo mais de rotação. Observe que ele tem uma rotação grande e tem um deslocamento pequeno. Olha ele excitando aqui. Para eu excitar o segundo nó, eu tenho que girar, né, aplicar uma torção ou uma flexão em torno do eixo que está saindo da tela, para eu poder fazer esse nó girar. Professor, Oi? Só uma curiosidade. Na prática, nas estruturas Pode falar, estou te ouvindo. Aí são infinitos modos ou geralmente as pessoas consideram um ou dois modos? Então, é isso que eu estou falando. Você pega uma estrutura aqui, como se fosse um avião que tem infinitos graus de liberdade, ou muitos graus de liberdade, os primeiros graus de liberdade que a gente escolhe para poder trabalhar. Por isso que a gente faz aquela decomposição modal. Eu não preciso resolver 500 graus de liberdade. Se eu resolver, de repente, se a estrutura está vibrando no primeiro modo, ó, vamos no nosso site aqui que eu vou te explicar. Ó, se o avião está vibrando no primeiro modo, olha o primeiro modo dele aqui, ó, ele batendo asa igual um pássaro, ó, para cima e para baixo, ó, concomitantemente. Então, se o meu avião vibra, está vibrando, vamos supor, com o primeiro modo, é um modo que provavelmente ele vibra com uma certa facilidade. Então, olha já o segundo modo. O segundo modo, do lado esquerdo a curvatura está para baixo e do lado direito a curvatura está para cima. Então, para eu excitar esse segundo modo, eu tenho que empurrar para baixo aqui e puxar para cima ali. Para eu excitar esse primeiro modo, eu puxando os dois para cima ou os dois para baixo, eu já consigo excitar ele. Mas o que a gente faz na prática? Eu não preciso. O avião tem muitos graus de liberdade, centenas de milhares de graus de liberdade. Ou se é um meio contínuo, teoricamente tem infinitos graus de liberdade. Mas a gente vai escolher alguns nós para trabalhar. Então ele tem, sei lá, centenas ou milhares de graus de liberdade. A gente escolhendo os primeiros modos e trabalhando com os primeiros modos, muitas vezes já dá uma precisão muito legal. Tá? À medida que eu vou aumentando o número de modos, por exemplo, eu não preciso... quanto tempo eu vou gastar para lidar com 2.000 graus de liberdade? Imagina um sistema de 2.000 graus de liberdade para eu resolver matricialmente. Vai demorar um tempo. Imagina um sistema que eu tenho com 2 graus de liberdade. Não é muito mais rápido para eu resolver? Então a gente faz isso. Essa técnica de trabalhar com os modos é isso. Eu escolho, eu tenho aqui primeiro modo, segundo modo, terceiro. De repente, se eu pegar, no caso de uma viga, os 3 primeiros modos, eu já tenho uma precisão muito boa, eu posso parar por aí. Eu não preciso continuar. Né? Essa que é a técnica dos modos de vibração. Tá, entendi. Obrigada, professor. Certo, vamos lá. A aula 3. Aqui é o nosso site. Aqui são os slides. Dinâmica das estruturas, capítulo 3. Está aqui. Então, está aqui o capítulo 3, onde ele fala que o sistema é com vários graus de liberdade. Então, tem uns desenhinhos, explica aí a questão da treliça, etc. O que é a questão. Aqui, aquele exemplo que a gente resolveu, está bem mais detalhado aqui. Aqui tem uma nota que eu coloquei, que estava 20 por 20, mas é 26,3 por 26,3, tá? Eu botei uma nota do lado aqui, ó. Bem, aí eu estou explicando tudo aquilo que eu falei na aula de hoje, está aqui, ó. Tá? Vamos.
E aí vai, ó, os modos, etc e tal. Então tá com bastante detalhe aí, explicando bem, com bem mais detalhe, dá para vocês darem uma lida aqui para vocês conseguirem entender. O que é a superposição modal? Esse procedimento aqui, ó, que a gente falou, a gente escolhe os 2, 3 primeiros modos para poder ver a precisão. E aí ele vem até a página 13, que é a aula de hoje. Na próxima aula já entra aquela treliça que eu estava mostrando e tal, que é o método dos elementos finitos. Então a aula de hoje é esse capítulo 3 até a página 13. Eu já coloquei aqui, ó, o método de Newmark. Está aqui o código. É aquele exemplo da primeira parte do curso, só que ele é para 1 grau de liberdade só. Sim, ele é para 1 grau de liberdade. Tá? Mas está aqui o código. Ó. Você vê que o código dele é curtinho. Ó. Não tem muito segredo, vai. Eu não gosto de falar que é fácil, não, porque é fácil para quem sabe, né? A gente estudou muito para poder... vocês estão estudando muito aí para entender um código, para poder rodar um programa desse, etc. E está aqui, ó, método das diferenças finitas. O método das diferenças finitas está zipado, porque ele é composto de cargas, que é o código principal, e a força está aqui, ó, diferença finita asa. É um exemplo de asa que tinha lá, de 4 graus de liberdade, e ele está lá. E aqui tem aquela figurinha do CLAF. Então, os exemplos de hoje, vocês podem rodar, o exemplo de hoje, rodar aqui, ó, método da diferença finita, vários graus de liberdade. Então, o que eu queria falar hoje para vocês era isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, estou à disposição. Se não, ótima semana a todos. Ótimo feriado, que segunda é feriado. E estamos de volta aí na terça-feira. Qualquer coisa também, manda e-mail, manda WhatsApp. A gente vai conversando aí. Beleza?